A paz. Meu testemunho já faz 2 anos que é para mim falar e eu não falo. É assim, a Ana Cecília tinha 5 meses, começou uma dor no estômago meu muito forte. Eu ia no hospital, uma semana indo no hospital e indo para casa. Aí um dia a médica falou assim, vou pedir ultrassom para ver o que você tem. Eu pedi ultrassom, eu estava com fólicos na vesícula. E a dor era terrível. Eu falava para a Cátia que era a dor da morte, que era muito dolorido. Aí eu pedi oração para Edmar orou. Aí, num domingo, pedi oração para o pastor. O pastor sempre manda oração, de domingo, convidando, hoje tem culto. Falei, pastor, hoje eu não vou, porque eu estou com muita dor no estômago, eu não vou. E estou assim, assim. Daí ele pegou e falou assim, eu vou orar para você. Eu falei assim, a minha cirurgia está marcada para terça-feira. Tinha marcado a cirurgia já para me tirar a vesícula. O pastor falou, eu vou orar para você e você não vai fazer essa cirurgia. O pastor orou, acabei de ouvir o áudio do pastor, deu ânsia de vômito. E eu não comi nada na semana, era só soro. Aí, acabei de ouvir o áudio do pastor, fui para o banheiro. Vomitei muita coisa que eu não tinha comido. E eu não comia, era só soro. Vomitei, acabou a dor, faz 2 anos que eu não tenho dor no estômago mais. Quem trouxe o dízimo e oferta? Levanta aí. Levanta o celular, então. Pai, aqui, Senhor, está nosso dízimo e nossa oferta, Pai. Eu sei, ó Pai, que muitos aqui não trouxeram hoje, alguns fizeram Pix, transferência bancária, ó Pai. E eu sei, ó Pai, que todos aqui, Senhor, o Senhor está abençoando, ó Pai. Pois nós entregamos de coração, ó Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas na Tua casa, Senhor, para que se cumpra, Senhor, o Teu propósito, ó Pai, para que haja mantimento, Senhor, para que possamos, Senhor, deixar a Tua casa cada dia mais bonita, mais conservada, ó Pai, e assim, ó Pai, a Tua palavra se cumpre também em nossas vidas, e as nossas finanças são abençoadas por Ti, ó Pai. Então, muito obrigado por isso, Senhor, e como eu gosto sempre de orar e dizer, ó Pai, pela oportunidade também, Senhor, de ser um dizimista e um ofertante na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E receba, ó Pai, de coração, mais esta noite, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pode trazer. Irmãos, hoje o pastor não pôde vir, aí a gente convidou uma pregadora internacional, para estar trazendo uma palavra para nós hoje, nesta noite, tá? Então, que o Espírito Santo venha realmente usar ela. Vamos pôr em pé, antes de eu chamar a nossa pregadora internacional da noite? Ou melhor, eu vou chamar ela já para a gente orar para ela. Importada diretamente de Santa Amélia. Erga a tua mão direita para ela aqui. Senhor, aqui nós colocamos, ó Pai, a vida da Fran na Tua presença, Senhor. E que o Teu Espírito, Senhor, que o Espírito Santo venha usar ela nesta noite. Aquilo que o Senhor colocou no coração dela hoje, Senhor, para ela trazer para nós, ó Pai, que venha mesmo ser direcionado por Ti e não por ela, ó Pai. Que essa palavra venha mesmo, Senhor, servir para nós, ó Pai.
que venha encher nossos corações, Senhor. Encher o vazio que ainda existe sobre esta palavra que ela vai ministrar nesta noite, ó Pai. Usa mesmo ela, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Unja ela, Senhor, do alto da cabeça à ponta dos pés nesta noite, com a Tua palavra, com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Edmar, obrigado, viu, por internacional. Quando a pastora falou comigo, que o Edmar sentiu de ser eu falei, sangue de Cristo tem poder, né? Estava grampeando, o Cassiano falou, ouça isso. Mas Deus é Deus, né? A gente tem que falar o que a gente tem vivido. E hoje pela manhã, eu estava na estufa e eu acho que todo mundo que tem mãe ficou um pouco tensa pelos boatos, né? E eu falei assim para o Espírito Santo, falei, Senhor, nós não somos daqui. E um dia nós vamos voltar para onde é a nossa morada. Então, eu não vou ficar com medo dos meus filhos ir para a escola, né? E o Davi foi, aí o Senhor ministrou muito uma palavra no meu coração, esperança. Né? Que para a gente ter esperança naquele que vai vir. Né? Não nas mídias, que as mídias estão falando, não nas palavras negativas, né? Porque o mundo está nos neutralizando nisso. E na hora que a pastora falou, o Espírito Santo ministrou bastante, assim, que era para mim estar trazendo sobre esperança. Então, eu quero que neste momento todo mundo feche o olho. Senhor Deus, aqui estou, Pai, e eis-me aqui, Espírito Santo. Eu quero te pedir que neste momento, Pai, o Senhor venha tocar em cada vida, Pai, em cada ser que está aqui, que da minha boca não saia nenhuma palavra que não for da Tua vontade, Pai. Mas, Deus, que nós tenhamos a esperança, Pai, naquilo que o Senhor quer fazer, Senhor, através da nossa vida, Pai. Aqui, Deus, eu me disponho e faça a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abre a janela, Pai, do coração de cada um que vai ouvir essa pequena palavra, Pai, mas que seja, Pai, de encontro a cada coração, trazendo vida, refrigério, Pai, dando esperança, Pai, porque o Senhor está no controle de tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Ô Su, coloca Romanos 5, 3 aos 5. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Nós não gostamos de passar por nenhuma dificuldade, nós seres humanos. Nós não queremos encontrar dificuldade, né? Mas a dificuldade que nós passamos é para nos fazer crescer. E eu vou ler aqui porque eu escrevi, tá bom? Mas também nos momentos mais difíceis, Deus nos ajuda a ter a vitória, porque o amor de Deus nunca falha. E vocês podem confiar, eu posso confiar, porque o amor de Deus, ele nunca falha. Eu lembro que nós passamos uma dificuldade muito grande quando o Tiago nasceu, mas grande mesmo. E até o Senhor pediu que eu falasse isso, porque o amor dele nunca desamparou nós. E a gente tinha uma esperança. E o mais engraçado que um dia o Cassiano falou, Fran, eu acho que vamos ter que pegar nossas coisas e vazar, né? Porque o nosso negócio estava muito ruim. Mas dentro do coração dele, ele falava assim, só que ele estava como tesoureiro, e nas reuniões da liderança, o pastor falava assim, que a gente não pode largar aquilo que Deus deu para a gente. Então, é como se fosse um peso até, né? Falava assim, mas foi o meio de Deus permanecer que a gente ficasse. E nós tínhamos uma esperança, nós tínhamos uma esperança que Deus ia fazer algo, né? Porque Ele tinha promessa, Ele tem promessa para nossas vidas, né? E a gente confiou nisso. O Su coloca agora em Hebreus 11:1. E aonde a gente ficou pautado nisso, foi nessa palavra aqui, ó.
A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova que existe coisas que não podem ver. Nós não via esperança até assim, né? Com nossos olhos humanos, de nós permanecer nessa região, ou a gente ter que ir embora, né? Que a gente assim não tem um estudo para conseguir algo melhor. No Mato Grosso a gente teria. Então, de repente, Deus colocou uma esperança. Aí veio o Covid. O Covid para nós foi benção. E aonde Deus foi nos levando. E a gente chegamos assim, não tem o que fazer, não tinha como a gente vir, todo mundo sabe que a gente mora muito longe. E nesse período, nosso carro, aquele Gol branco, ficou detonado. Não tinha como vir, gente. Era uma coisa. Quem conhece a nossa história sabe que nós chegamos, assim, falo, Jesus te servindo, né? E a gente passando por tudo isso, né? Até que a Rosângela, a pastora, nos trouxe 2 anos, gente. Isso durou 2 anos. E foi tão de Deus que as crianças não podiam vir. Aí cabia nós certinho, porque a Júlia estava junto. Então, Deus proveu até isso, né? Que a gente viesse. Então, a gente ficamos com essa fé, com essa esperança que Deus ia fazer. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? A fé é a esperança daquilo que ainda não ocorreu, mas cremos que vai acontecer. Crê, Jesus pode transformar sua vida e mudar a sua história. Alimenta essa esperança com a palavra de Deus. E a gente cria nisso aqui, ó, na palavra, porque a palavra é viva. Né? Então, a gente esperou em Deus e Deus fez grandes coisas. Agora, você coloca 2 Coríntios 4, 16 e 17. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vai se desgastando, o nosso espírito vai se renovando, dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Muito maior do que o sofrimento. Aleluia. Então, assim, né, vendo pelo meu testemunho do Cassiano, né, não importa o que a gente vai sofrer nessa terra, Jesus disse que nunca seria fácil. Nenhum momento está na palavra de Deus que vai ser fácil a nossa vida aqui. Vai ser muito difícil. Então, a gente tem que ficar firme, né? O sofrimento agora pode ser grande, mas na eternidade, né? Mas a eternidade é maior que os problemas. Não vamos durar para sempre. Vocês têm um futuro junto de Deus, onde não haverá mais dor e nem sofrimento. Então, o Senhor pede para a gente não desistir, né? E a gente não pode desistir daquilo que Deus chamou a gente. Tem que permanecer firme até o fim, né? Nem que o nosso corpo desgaste, que a gente não está aguentando, né? A gente tem que pedir socorro, né? E pensar no céu. Eu falo assim que as minhas maiores lutas, o que eu consigo sobressair, é quando eu penso no céu. Quando eu começo a pensar muito no céu, vocês podem saber que eu estou passando por uma luta muito grande. Porque daí eu consigo desligar a minha mente daqui da terra, dos meus problemas, e começo a pensar no céu, né? Porque aqui eu não vou levar nada. Então, se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, amém. Mas lá no céu, a gente tem que ficar com nossos olhos atentos. Porque Satanás, ele quer trazer problema, dificuldade, para a gente sair da essência, né? O que é o cristão, né? É ter esperança que Jesus está vindo nos buscar. E a gente pode perder por causa dos problemas, dificuldades, né? E Lamentação 3, 21 a 24. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novas todas as manhãs. É renova, né? Tem umas, né? E como é grande a fidelidade do Senhor, né? E se a gente ficar pensando, a gente tem que trazer à memória agora tudo aquilo que Deus fez para nós, né? Aquilo que Deus já fez, né? Aquilo que o Senhor já... As bênçãos, os livramentos, né? Se a gente parar para pensar, né? O que o Senhor já fez, estava bom demais, né? Né, Rodrigues? Se a gente ficar parar para pensar, né? Isso nos traz esperança. Aí vai alimentando a nossa fé. Porque se nós pensar só nas coisas ruins, a gente não alimenta a fé, né? Mas quando a gente tem esperança, né? Senhor, eu tenho esperança que a minha família vai ser salva. Eu tenho esperança, Pai, que o avivamento vai acontecer nessa igreja, né? A gente tem que ter esperança no coração, né? Aí vai alimentando.
2 Coríntios, nega aí, 1:10. Está acabando, tá, gente? É só 15 minutos, o pastor deu. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos da morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, da certeza que ele continuará a nos salvar. Então, eu estava falando no começo, né, que sobre o assunto que era hoje na mídia e tal. E se nós colocar os nossos olhos aqui na terra, gente, vai ser dias terríveis que vai vir, cada dia mais. Cada dia mais vamos ouvir. Então, nós temos que parar de ouvir o que o mundo está falando e tem que ficar com a esperança, né, daquilo que Deus tem para nós. Porque eu lembro um dia que o pastor Trovati disse, que o apóstolo Léo falou, que não sei se era demônio, algo assim muito grande, que a mídia ia transmitir, né? Porque a mídia, ela quer neutralizar nós. Infelizmente, né, nós cai na cilada deles, porque a gente fica ouvindo, vendo. Eu não assisto jornal, vou falar bem a verdade para vocês. Desde janeiro, eu acho que não assisto televisão, né, cara? Eu não sei a data. Então, a gente é por fora, mas daí a gente recebe as mensagens, né? Então, isso aí, a gente tem que estar ciente que vai acontecer coisas muito piores. Nossos filhos, nós podemos estar correndo risco. Mas se nós tivermos a garantia que nós vamos para o céu, não é para que temer? A gente não tem que temer, senão a gente não vai conseguir fazer nada na vida. Nós vamos ficar neutralizada, né? Neutralizada. Jesus conseguiu nos livrar do poder da morte, e nesse poder que depositamos a nossa esperança. Ele é capaz de nos livrar de todas as nossas tribulações e problemas. Por isso, ponha confiança em Deus. Hoje, né? O Senhor fala assim, né? Para a gente colocar a nossa confiança em Deus. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, sinta-se felizes quando passar por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essa aprovação, ela produz perseverança. Ninguém gosta de ter atribulado, né? De passar por dificuldade, mas essas dificuldades servem para algo. Servem para nos fortalecer, para amadurecer. Há propósito em tudo, por trás de uma dor, né? Então, gente, não fique triste em passar por tribulação. Se é em casamento, se é na prosperidade, se é nos filhos, vocês podem ter certeza, tudo Deus tem propósito, né? E quando a gente passa, não dá importância, né? Deus vai fazendo a gente amadurecer, né? Eu vejo assim o quanto eu, Cassiano, amadurecemos, né, querido? O quanto Deus transformou, o quanto Deus fez ficar melhor nosso casamento, a nossa vida. Aí tem pessoas que falam assim, Fran, você fala porque eu sei o Cassiano, anda junto na igreja, né? Glória a Deus por isso, mas também nós temos nossas dificuldades, nós temos nossas tribulações, como todo casal tem. Mas a gente tem amadurecido, a gente tem buscado em Deus, permanecido, né? E a gente nunca vamos desistir, em nome de Jesus, né? E um exemplo bem grande, né? Que o Senhor falou bem no meu coração, assim, né? Sobre Golias, né? Eu acho que Davi foi matar Golias. O Golias daquele tamanho, né? O Davi pequenininho, de repente, ele recebeu uma notícia no ouvido dele que se ele matasse aquele gigante, ele ia casar com a filha do rei. Pensa bem, quantos homens não queriam casar com a filha do rei? Aí o Golias foi, né? Pensa bem, ele teve esperança no coração dele, a motivação, né? E ele tinha temor a Deus, porque ele era improvável, né? E Deus fez ele um vencedor, né? Todo mundo já conhece a história de Davi. Agora, para finalizar, 1 Coríntios 15, 56 e 58. O que dá à morte o poder de ferir era o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória já foi conquistada lá no Calvário, no sacrifício de Jesus. Não podemos esquecer de que a vida é apenas temporária. Estamos caminhando rumo à eternidade. Passaremos por uma porta que já foi aberta por Jesus. Aleluia, de Nazaré, nosso Senhor e Salvador. Então, gente, o que eu quero acabar com essa pequena palavra, né? Que
tudo que nós passarmos aqui, Satanás ele está investindo pesado para a gente perder o sonho, a esperança, né? E a gente está aqui hoje, um frio, né? Um pouco de frio, porque a gente quer ser igreja, a gente está querendo, né, agradar o Espírito Santo e ter esperança que Jesus está voltando. Jesus está às portas e a gente tem que estar santificando cada dia mais, tendo esperança, pedindo para o Senhor renovar na área que é para ser renovada, né? Se está triste, pede para Deus trazer alegria, né? Se está passando por prova financeira, prova da saúde, pedir para o Espírito Santo, porque quem gera isso é o Espírito Santo de Deus, né? A esperança. E Satanás ele está querendo uma igreja sem esperança. Satanás quer uma igreja fria. E a gente tem que lembrar sempre, Deus colocou um chamado, né, aqui no ministério, que é o avivamento. Deus, né, a Fábio, o Lu, né, quem começou com o pastor, sabe o chamado que tem neste lugar. Então, a gente tem que estar pronto, com esperança, crendo que vai acontecer. Um dia ou outro vai acontecer. E, gente, a gente olhar assim, né, nós somos todos improváveis. Não tem ninguém aqui capacitado, né? Mas se nós ceder o nosso coração, a nossa integridade, nosso caráter, Senhor vem e Ele opera maravilhas no nosso meio. Então, é essa a palavra. Vamos ficar firme, tendo esperança, né? E não precisa ficar com medo, gente, das notícias que vai vir. Cuidado com a mídia, né? Cuidado com as postagens, porque tem pessoas que ficam em pânico. Eu estou num grupo de escola lá, hoje colocaram se os filhos estavam bem, se estava vivo, como que estava. Então, assim, a gente está vendo que o mundo está perdido, né? Então, nós, como cristãos, nós temos que mudar, não dar importância, tentar, né, fazer o que a gente pode, medida possível. Colocar esperança, né? Colocar fé, porque o Covid ele já estragou um pouco, né, gente? A gente vê, até eu falo de mim. De primeiro a gente chegava na igreja, abraçava. Eu parei muito, né? Então, cada dia mais, agora, nas escolas, o que Satanás está querendo investir, né? Porque o alvo de Satanás agora é destruir as crianças, né? Fazer que as crianças fiquem neutralizadas, que as crianças fiquem com medo e pânico. Só quem já teve trauma de medo sabe o que é ter medo. Eu posso falar isso. Eu era uma pessoa totalmente medrosa, totalmente. Assim, era um pavor. Pavor de chuva, era um pavor. E e é triste isso. E uma criança, eu não tento passar para os meus filhos o espírito de medo. Porque se passar, gente, é terrível. Aí o Davi chegou em casa hoje e falou assim: mãe, eu estou vivo. Eu falei, glória a Deus. Se estivesse morto, fazer o quê? Né? Ia ter que enterrar. Não sei se eu estou preparado para enterrar filho. Mas, né, vamos ficar firmes, com esperança que Deus vai fazer uma obra bonita aí. E o Brasil tem o chamado avivamento, né, gente? Não vamos esquecer disso. Em nome de Jesus. Amém? Deus... Esperança. Quantas pessoas não tem aí no mundo, né, sem esperança, sem expectativa de vida? Ela falando ali agora, veio à mente, lá em Abateá tem uma senhorinha, eu acho que já deve ter uns 80 aí, e o filho dela, mora só os dois, e os vizinhos estão tudo reclamando do estado que aquela família está vivendo. Vocês não têm noção, se a gente falar, vocês não acreditam. Se você passar de a pé na calçada, é tudo murado, tem mais ou menos alto o muro lá, você sente um mau cheiro que vem dentro da casa. Diz que tem 18 cachorros, mais de 10 gatos, e faz não sei quantos anos que nem vê vassoura. Imagina como é que dava aquilo lá de fezes, de coisa. Se reuniram 5 irmãs da congregação cristã, hoje. Uma delas é meio parente no 3º grau da senhorinha lá. E deu o que fazer para conseguir entrar na casa, para eles fazer uma faxina que faz anos e anos. Não é um ano, não, é anos e anos
que dizem que não se vê uma vassoura e um pano dentro daquela casa. É um ninho de demônios que estava naquela casa. As irmãs não conseguiam, sabe que elas conseguiram entrar e não conseguiam agir dentro da casa. Aí uma delas falou, irmã, eu já sei, vamos orar. Aí começaram a orar uma batalha, as irmãs da congregação cristã, e oraram expulsando demônio, ela falou. Aí parece que foi abrindo assim, um ar lá dentro, aí começaram a faxina. Foi sacos e sacos diz que os armários assim, estavam cheios de comida. Uma fartura. Jogaram tudo fora, tudo vencido, carne podre na geladeira. Diz que uma família sem esperança. Uma mãe e um filho sem expectativa de vida. Abriram as janelas para Satanás entrar dentro daquela casa. Você vê que judiação. Agora estão labutando para talvez até pôr os dois no asilo. Mas um ninho de demônios, uma família que não tinha mais esperança. Ou talvez no coração deles. Se entregaram porque não tem mais esperança. Não tem mais expectativa de vida. Não tem o principal, Jesus, que é o que nós temos. E a maioria deixa do lado, né? E a minoria corre atrás. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Irmãos, nós temos uma palavra de esperança, nós temos testemunho de levar esperança a esse povo aí fora. Mas nós estamos fazendo isso? Nós estamos fazendo igual aquele grupinho, acho que 5, 6 mulheres foram lá e levaram esperança, levaram uma palavra para aquela família. Põe aí Isaías 61. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu, te escolheu, para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. De novo, o Senhor Deus deu o seu Espírito, me deu o seu Espírito, pois Ele nos escolheu para levar boas notícias aos pobres. Uma pessoa pobre, se ela tem esperança, ela não tem esperança de melhorar de vida, de ter uma casa própria, de ter uma mesa farta, e nós podemos levar uma palavra de esperança para ela. Ele me enviou para animar os aflitos. A pessoa está aflita, não sabe mais o que fazer da vida. Ela não tem mais esperança. E nós temos uma palavra, que Jesus é a esperança. Para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. O cara que está numa prisão, a esperança dele é chegar o dia dele ser solto, dele voltar para casa. Ele tem uma esperança. E nós temos, nós temos uma oportunidade de levar uma palavra de esperança às pessoas que não têm mais esperança. Pessoas que estão aí, talvez doentes, numa cama, esperando a morte chegar, mas nós temos o Espírito de Deus em nossa vida para levar uma palavra de esperança, mesmo que ele não venha se recuperar da saúde, mas uma esperança da vida eterna. Então, irmãos,
Hoje eu senti de falar conversei com a Raquel hoje, para a Fran trazer uma palavra, e daí a Raquel me mandou o áudio da Fran, que ela ia falar que teve hoje cedo, que veio esperança. Aí eu cheguei em casa agora, já era 6 e pouco da tarde, foi bem corrido lá, eu peguei e abri a Bíblia assim, ó. No que eu abri, que eu olhei, Isaías 61, confirmou. Eu falei para você no começo, confirmou. Esperança. Irmãos, leva uma palavra de esperança para o teu amigo de trabalho, para o teu vizinho, para um parente. Se você vê que ele está lá com algum problema, fala, Jesus é a única esperança. Mesmo que o teu problema financeiro, doença, seja o que for, pode ser uma causa grande que aos nossos olhos não tem mais saída, mas tem esperança, que se você depositar na mão de Jesus, pode ser resolvido. Tenha fé. Se é uma doença incurável aos médicos humanos, para Jesus pode ser curado. E se não for para ser curado, tenha a esperança da vida eterna, que é o mais importante para nós, Porque aqui ninguém vai ficar para semente. Todos nós tem uma senha aí, que nem tem a senha aí de vir aqui dar o testemunho, você tem uma senha, não sabe a data da senha, mas pode crer que você tem uma senha, que o teu dia vai chegar. E ai daquele, que o dia que, dá lá, 5 milhões, não sei o que lá, é a tua. E se você não tiver salvo, E se o teu vizinho, teu amigo, teu parente não for salvo, por falta de esperança, e você teve uma oportunidade de falar de esperança, de vida eterna para ele, e você ficou com vergonha, ficou com medo. Eu confesso aqui, um dia, um amigo nosso, estava com câncer, estado terminal. Aí uma irmã aqui da igreja falou para mim, Edmar, vai lá e ora para ele, fala para ele. Se fosse hoje, irmão, a Suzana falou para mim, sabe de quem, Do rodeio lá. Se fosse hoje eu iria com tudo. Mas aquele dia eu era preso ainda. Eu tinha medo disso aqui, tinha medo de falar um pouco em público. Eu falei, que cara que eu vou chegar lá e falar o quê, Até hoje eu tenho isso comigo. Eu peço perdão para Deus por não ter ido lá. Então não deixe isso acontecer, isso que aconteceu comigo, acontecer com você não. Se alguém tiver uma oportunidade, vai, marra a cara, não tem vergonha não. Porque talvez a tua palavra vai salvar essa vida. Você imagina, amanhã depois você ser cobrado. Eu tenho esse temor, sabia? Que Deus pode me cobrar, porque talvez Ele usou a Suzana para falar para mim, orar para essa pessoa e levar uma palavra, e eu com vergonha. Até um dia eu pensei de ir, até liguei, mas esse dia ele estava no hospital do câncer. Depois, outros dias, fiquei sabendo que ele está lá e com vergonha, o que eu vou fazer, como é que eu vou falar, e vai estar cheio de gente, o que eu vou... E se falar não para mim, de vez amarrar a cara, seja não, mas eu fui lá levar. Se eles fechar a porta, bate a sandália no chão, tira a poeira, Mas e se eles abrissem a porta e a minha palavra, fizesse ele aceitar Jesus? Mas eu não fui. Eu tenho medo de amanhã eu ser cobrado por isso. Então, se você tiver a chance, irmão, vai e leva. Leva uma palavra de salvação, de esperança àquele que precisa, irmãos. Não deixa para o amanhã, não. Se for hoje, leva hoje. O amanhã pode ser tarde.
O amanhã essa pessoa, a senha dele pode chegar. E você pode pagar o preço. Por não ter levado uma palavra de esperança, de salvação a essa pessoa. Amém, irmãos? Então, esperança. Leva essa palavra. A palavra de hoje foi inspirada por Espírito Santo. A Fran amanheceu com essa palavra. Ela não sabia que ela ia ser chamada para vir hoje. Eu abri a Bíblia, nesse Isaías também falando que Deus deu o Espírito dele e bateu. Então, irmãos, leva uma palavra de esperança àquele que precisa. Não perca a oportunidade. Porque talvez Deus quer te usar, mas como talvez aquele dia era para mim ser usado por Deus e eu não fui. Eu sempre, nas minhas orações, eu lembro disso aí, uma coisa que ficou marcado para mim. Eu peço perdão para Deus, né, que eu possa ser cobrado amanhã depois por isso. Aleluias. Irmãos, que interessante. Ó. Eu orei aqui agora rapidinho assim, Senhor, mostra algo que o Senhor vai fazer nesta noite. Dobrei o joelho, fechei o olho, eu vi um caminhão basculante grande, que esse caminhão grande mesmo assim, aí um buraco e um buraco cheio de cano de esgoto, sabe, cheio de tipo manilha assim, em forma de meia-lua. Esse caminhão jogou assim, as pedras rolaram e tampou todos os buracos de esgoto. Um relâmpago assim. Aí já veio assim, ó, que Deus jogou algo, né, umas pedras, para tampar tudo aquilo que estava atrapalhando a vida de muitos aqui. Era vários canos e foram tampados. Cano de esgoto. Se é de esgoto, não é de Deus. Coisa suja. Buracos abertos ali, né? Tampou tudo. Então creia, irmãos. Quando Deus mostra, quando Deus fala, é porque Ele age. Então toma posse da tua vitória, para que você venha dar testemunho do que Deus fez na tua vida nesta noite. Amém? Senhor, nós agradecemos, Senhor, por mais esta noite, ó Pai, por tudo que o Senhor nos fez, está fazendo e vai fazer. Muito obrigado mesmo, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor vai dar jeito na causa e não no problema. Conforme o Senhor me mostrou aqui, ó Pai, aqueles tubos de esgotos abertos, Senhor, o Senhor solucionou, Pai, a causa. O Senhor tampou aqueles buracos abertos. E que assim seja em nossas vidas, Senhor. Que os buracos dos esgotos da nossa vida, que estavam abertos para as ratazanas de Satanás atravessar por esse esgoto e nos afetar, tocar em nossas vidas. Eu creio, Senhor, que este caminhão de pedras que o Senhor jogou nesta noite, tampou essas brechas, fechou essas aberturas, e o teu milagre começou em nossa vida a partir de hoje. Tomamos posse, Senhor, das tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor coloque anjos agora, Pai, nas estradas, nos nossos caminhos, levando, Senhor, nós em segurança de volta ao nosso lar, ó Pai. E também nos trazendo de volta, Senhor, no sábado, no domingo, aqui na tua casa, Senhor. Que os teus anjos, Senhor, nos acompanhem todos os dias, Senhor, para que possamos, Senhor, caminhar em segurança, Pai. Porque tentamos, pelo menos, Senhor, fazer o melhor para Ti, ó Pai. Então, Senhor, cuida de nós.
cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém.